Mas desde logo é importante salientar que as pessoas que têm sido vítimas do racismo desde a história da humanidade até os dias de hoje são os negros. É importante frisar isto. Por que são os negros, e continuam a ser ainda hoje os negros, a sofrerem mais com o racismo? Porque o racismo ataca as estruturas, a identidade da pessoa. Desde logo, quem é a pessoa, quem são os seus progenitores, de onde é que é a sua proveniência, origem, etc, etc. Todos estes cúmulos de situação é alicerces que o racismo toca. Ora, quando nós falamos dos negros, em última instância, toda a origem dos negros vem da África. E a África é conotado e é de tudo que podemos considerar de piores desgraças que atingem a humanidade. É um continente onde há pobreza, fome, mortalidade galopante, pouca esperança média de vida para os seus cidadãos, autoritarismo, abusos, guerras, injustiças sociais, desigualdades sociais, etc, etc. Ou seja, a África é conotada tudo o que é de pior que podemos considerar que acontece neste mundo. Ora, se nós estamos nesta situação, como é que nós podemos dar ao luxo de sermos valorizados, de sermos considerados pelo outro? Isso é uma utopia. Aliás, dizia um ilustre, bem conhecido na nossa praça, que falava na racialização da pobreza. Por quê? Porque quanto mais uma pessoa é pobre em todas as dimensões, torna-se mais vulnerável a fim de poder ser objeto de preconceito, objeto de discriminação, objeto de opressão em última instância. Razão pela qual, para o homem negro libertar definitivamente do racismo, é preciso a afirmação no panorama internacional da África, porque só a afirmação da África que pode libertar em última instância definitivamente o homem negro. E esta afirmação passa-se por boas políticas. Investir na formação e na qualificação e também nas políticas públicas e execuíveis e a nível de desporto, a nível da cultura, a nível da economia e etc, etc. Porque só a afirmação da África no panorama internacional, os africanos e os afros vão ser vistas com os outros olhos. Porque é aquilo que eu estava a dizer, a tendência natural é do ser humano querer controlar o outro. E quanto mais uma pessoa está numa posição de vulnerabilidade, fica mais fácil ser controlado, ser dominado e ser ignorado e ser, enfim, segregado, etc, etc. Ora, é isto que acontece em África. Só para terem a ideia, essa ideia que eu estava a falar, a África não tem qualquer tipo de expressão, qualquer tipo de força de influência na arena internacional. A título exemplificativo, um dos organismos mais importantes do mundo, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a África não tem lá representante como dos membros permanentes. Todos os continentes têm, exceto a África. Por que razão a África não podia também estar ali representada? Que se estamos a falar de um órgão que é muito determinante, que é muito influente no panorama mundial. Podia haver, mas para isso era preciso a convergência, a união dos próprios africanos para fazer essa reclamação, essa reivindicação. Só pena de desvincular as Nações Unidas. Mas nós sabemos que a África não está preparada para essa guerra. Porquê? Porque nós também sabemos que as próprias Nações Unidas visam mais ajudar os países em vias de desenvolvimento, não também para garantir, em última instância, paz e equilíbrio no mundo, mas apoia mais países em vias de desenvolvimento. Quem são os países que beneficiam mais com as Nações Unidas? Naturalmente que são os países africanos. Logo, para entrar nesta guerra, é preciso também estar preparado para as consequências que se advêm desta guerra. E a África ainda não está preparada, porque não temos líderes competentes, líderes comprometidos com aquilo que os pan-africanistas defendiam, que era da unidade africana e também da afirmação e dignificação do continente africano. Ora, todas essas calamidades que eu já evidenciei, do desprestígio, da miséria, da fome, do abuso, das guerras, desumanidade que acontecem em África, também é fator propício para o africano e qualquer afro ser discriminado, porque aquilo que eu disse é que a discriminação baseia sempre na identidade do ser humano, e esta identidade é impensável. O africano nunca pode se comparar com um europeu, não só por história já, enfim, que é uma história votada, enfim, à inferiorização, votada à escravatura, votada à humilhação, mas também aqueles que nós temos hoje, que já temos os nossos países livres e independentes, continuam a fazer aquilo que não convém, a não seguir os trâmites dos grandes pan-africanistas. Essa é a razão pela qual nós continuamos a ser dominados do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista
científico e nas demais áreas, etc, etc, porque a África não tem qualquer tipo de expressividade, qualquer tipo de afirmação, qualquer tipo de dignidade do ponto de vista internacional. Razão pela qual eu entendo que o racismo, de uma forma geral, vai continuar sempre a perseguir-nos, sobretudo os próprios africanos. E para isso é preciso a consciência, como dizia alguém, é preciso a consciência, a consciencialização dos próprios africanos e poder lutar com armas da justiça, com arma da moderação, com arma da tolerância, mas com armas, sobretudo, de desenvolvimento, porque só assim que vamos ser vistos de uma outra forma, de uma outra perspectiva e, sobretudo, numa perspectiva positiva. E não há qualquer tipo de contrato social que vai eliminar definitivamente o racismo. Não há qualquer tipo de democracia ou qualquer tipo de legislação, por mais bonita que seja, entre aspas, por mais perfeita que seja, que vai eliminar, porque uma coisa é aquilo que está reduzido no papel, outra coisa é diferente, é a mentalidade, é a estrutura que é montada, é a própria natureza do ser humano de querer achar superior o outro, humilhar o outro, controlar o outro e desprezar o outro, etc, etc. Ora, isto sempre vai continuar. Não tem aquela visão, a visão idealista, pregada por Tomás More, de uma sociedade justa e igualitária em todas as dimensões. Isso eu não acredito nisso. E nem também acredito que haja qualquer tipo de contrato social que vai erradicar definitivamente as injustiças sociais, nomeadamente o racismo. Pronto. Mas também com isso não quero dizer que eu seja pessimista. Não, de modo nenhum sou pessimista. Apenas realçar aqui, vincar aquilo que é a realidade da situação. Porque aí a realidade demonstra-nos que vamos sempre continuar com injustiças sociais e com racismo e com abusos, com guerras, etc, etc, porque faz parte da natureza do ser humano. É verdade que nós podemos tentar melhorar, podemos tentar mitigar algumas situações. Para isso também este vídeo está a ser feito para poder consciencializar as pessoas por este cancro que é o racismo. Até lá, como dizia Nelson Mandela, é preciso um longo caminho para a liberdade, para a emancipação do ser humano. Como dizia também Martin Luther King, e assim termino este vídeo, que é um sonho por concretizar. E este sonho só se concretizará, a meu ver, com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, com aqueles que são regenerados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima ocasião, se Deus quiser.